Agora vem aqui comigo, estou recebendo o Wilson Montiel aqui para nós falarmos desse assunto que é extremamente importante, que são as consequências de uma depressão pós-parto na educação e no desenvolvimento do seu filho. E eu conversava com o Wilson aqui agora, e o Wilson estava explicando para a gente que, na verdade, existem problemas que são já latentes, mesmo durante esse período de depressão, pelo descaso, tanto das famílias quanto das autoridades médicas, em países subdesenvolvidos, que levam a um número maior de mortalidade infantil, por conta de você achar que depressão é uma frescura, que a mãe está com preguiça de cuidar de filho, né, Wilson? Boa tarde, querido. Boa tarde, boa tarde. Que bom que você está aqui com a gente, Wilson, eu acho importantíssimo. As pessoas precisam entender que nós temos, eu sempre falo isso no programa, que nós temos que buscar especialistas quando a coisa não está indo bem. A gente se conhece, né, Wilson? Exatamente, Keila. É bom estar aqui de novo e conversando com vocês sobre um assunto tão importante, uma vez que existe já a agenda da Organização das Nações Unidas para 2030. 2030? O que significa isso tão longe, Wilson? Significa que são, se não me engano, 100 e tantos objetivos que a Organização das Nações Unidas firmou, visando a sustentabilidade e o desenvolvimento da humanidade até 2030. O que significa? Significa que, entre tantas coisas a se que tem que ser feitas e mudadas? Cuidar para mudar em diversas áreas, dentro desse aspecto específico, que é saúde pública e conscientização dos cuidados com a criança no primeiro ano de vida. Então, depressão pós-parto acontece sim, acontece com todas as mulheres que vivenciam o parto. O parto, quem já teve a oportunidade de acompanhar, é como se fosse um acidente de carro. É um negócio marcante, né? Ele é bonito, etc e tal, mas, alguém vai te cortar, bobear se for uma cesárea. Ou então, no mínimo, a criança para sair de lá é um esforço muito grande. E na hora que corta aquele cordão umbilical e aquela circunstância se dá, onde que começam a prestar atenção naquela criança e deixar de prestar atenção naquela barriga que antes era a mãe e a criança juntos, começa uma das coisas que pode levar a uma depressão pós-parto. É natural que isso não seja valorizado como fosse uma frescura quando é num nível socioeconômico menor, onde as relações de autoconhecimento, a relação de valor à vida não é tão olhada com sutileza. Por exemplo, depressão pós-parto pode ser sim entendida, concordo, como uma frescura. Agora eu queria aqui convidar o telespectador a me acompanhar numa reflexão. Vou ser rápido porque eu falo muito. Imagina que nós estamos aqui num nível socioeconômico, não sei com qual telespectador que eu estou falando, mas um nível socioeconômico com um baixíssimo poder aquisitivo. Você está dizendo que as pessoas que são as classes mais pobres, elas têm uma incidência maior? Elas vão ter uma incidência maior. Uma percepção menor. Porque tem uma percepção menor, e agora eu queria levar todos os telespectadores a refletirem sobre o nível do abandono que acontece com a criança nesse primeiro ano de vida. Estou dizendo também a respeito da depressão pós-parto, mas esse daí foi o assunto da colega que veio antes. Eu estou querendo me focar agora... Mas a criança percebe esse abandono? Por exemplo, quando a mãe entra em depressão... Então, independente de classe social, sim. Se ela deixa a criança de lado, a criança pequenininha não percebe que a mãe está longe, percebe? Por isso que eu estou dizendo que no nível socioeconômico menor, daí deixar longe é não levar leite, não trocar fralda, deixar em casa, ir para balada, então ir trabalhar, não ter ninguém para cuidar. Mas a criança percebe, Wilson, de alguma maneira, quando é criancinha? Não, inclusive isso daí marca estruturalmente alguns dos transtornos de personalidade que o Garber, é um psiquiatra, fala sobre construção da personalidade. A personalidade normal, que seria aquela neurótica, onde a pessoa é inserida na civilização, como a gente conversou algumas outras vezes aqui, a pessoa nesse primeiro ano de vida vai ter um amparo, um cuidado, e como a gente disse, né, o que existe é o amor. E no caso da depressão, ela pode ter ou cuidado zero ou cuidado de alguém que não é a família. No caso, o rico bota na mão da empregada. Vamos colocar esse degradê assim, isso aí, você falou bem. Porque se você o rico deixa na mão da empregada e o pobre deixa largado. Vai sentir, vai. Só que se não sente. Se não se sente, só que quanto menor a consciência da pessoa sobre o amparo, sobre o quanto que é importante para aquele ser. Deixa eu te falar mais uma coisa, para trazer um novo paradigma, isso que eu estou querendo relevar sobre o primeiro ano de vida.
A criança, enquanto estava na barriga, ela não sabia o que era esse mundo, não é verdade? Nem respirar, ela respirava. Ela, lá dentro da barriga, se alimentava, ia ao banheiro, respirava através da mãe. Existia uma sensação de completude. Que ele sente, você começa a rejeitar até antes de nascer, que eles já percebem, né, Wilson? É verdade isso? Olha, dentro da psicologia de base psicanalítica, vai ter o Abraham Adler, que é um cara que estuda a relação de constituição da identidade dentro do intrauterina. Mas eu acho que eu não vou levar isso em conta tanto quanto os aspectos fenomenológicos existenciais. Esse aí, depois que nasceu. Porque, veja só, da criança quando ela nasceu, então, portanto, voltando a esse paradigma aqui, ela saiu, ela está ali, imagina, ela saiu do ventre. Está perdida, coitada. Sabe nada. Então, assim, o holding, que outro psicólogo chamado Winnicott aborda, fala que é esse cuidado, esse carinho, aquele leitinho, é uma sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar que faz a criança dormir tranquilamente, acreditar na continuidade, é uma coisa importante para o restante da vida, para todo o restante da vida. Então você tira da criança já essa formação inicial, que é aquela coisa do carinho, de alguma coisa boa que você sente. Ela não está sentindo nada de bom. Ela vai ser marcada. Mesmo que tenha que seja uma empregada cuidando, uma cuidadora, ou sei lá o que ela não esteja totalmente largada, ela não tem esse afeto, né? Essa troca, vamos dizer assim, né? O que eu quis destacar sobre os níveis socioeconômicos é a respeito da Agenda 2030 ONU para a Sustentabilidade, onde você tem dirigido aos países em desenvolvimento um dos objetivos lá, que é reduzir a mortalidade infantil em 1 ano. E queria trazer a clareza do telespectador que isso acontece. Muito mais do que a gente imagina. E, mas como isso acontece, que parece um negócio assim tão distante da nossa realidade. Poxa, se você não tem uma empregada, às vezes vamos supor que você até ama teu filho, mas você tem que trabalhar, senão como é que você vai fazer? E aí você acaba deixando teu filho lá dependendo da maneira como você lida com isso, pode parecer um abandono. Ou de fato marca a estrutura da personalidade, de alguma forma a pessoa vai se sentir ou abandonada, ou rejeitada, ou inapropriada a esse amparo, porque ser amparado, o que é? Ainda mais nesses primeiros anos de vida. É como ser cuidado mesmo, né? Aprender a comer direitinho, a vestir a roupinha, fazer cocôzinho no piniquinho, depois falar tchau para ele na privada, aí segurar o talher, escrever, tudo isso daí. E esse cuidado que é bonitinho, imagina ele não existir. E daí, olha... Isso que é abandono. E aí, meu enfoque é na criança, hein? Eu não estou dizendo que não é válido, que não existe como legítimo a questão da depressão pós-período, depressão pós-parto. Existe. Não, mas eu quero falar mesmo da consequência da criança. Que nós estamos falando. Olha, por exemplo, vamos tentar colocar de uma maneira prática. A mulher, quando tem essa depressão mesmo, que começa um tratamento e tal, que até muitas vezes o médico determina, ou o psicólogo, que se afaste da criança pelo risco até de morte, de matar a criança e tal, isso demora aí, vamos contar, 1 ano, para o negócio se reequilibrar, para que a mãe comece a ter contato com o filho de novo. Ou seja, essa mãe não teve contato. Se ela tem uma depressão grave com risco de matar o filho, ela vai ficar afastada, ela vai ficar o 1º ano praticamente todo sem ver o filho. É um processo gradativo, não sei se a colega teve a oportunidade de falar, que é um processo gradativo, de maneira tal que aquela identidade que existia antes de parir, vai se constituindo ao se aproximar da criança, porque ela vai se formando como mãe. Aceitar-se no local de mãe é um negócio que dá para muitas mulheres uma sensação de medo muito grande, por conta da responsabilidade, por conta da sensação de que você vai perder tua liberdade, você vai perder tua possibilidade de fazer outras coisas. Mas daí o que eu quero saber é o seguinte, vamos imaginar que esse processo todo, desde que essa descoberta até o tratamento, dure quase 1 ano. É gradativo, sim, pois não. Daí a criança vai ficar 1 ano sem mãe. Vamos colocar assim, de uma certa forma, sem a figura materna, né? Sim. Sem a coisa de mamar no peito, essas coisas todas. Isso daí, Wilson, esse, entre aspas, abandono, mesmo que não seja o desejo da mãe, que a gente sabe que não é e tal, mas seja uma doença, isso daí se reflete depois no futuro para a criança, mesmo a criança ainda não falando e tal, estando começando, isso faz mal? Quanto maior tem o amparo dos demais familiares e da sociedade, e são coisas acessíveis através de qualquer SUS, ou então um serviço de saúde próximo, aí um pai da sua região, eles ensinam a quem se propõe esse cuidado tanto olhar para a mãe quanto olhar para a criança. Por exemplo, num desses casos aí,
o que o pessoal está fazendo? Eles pegam uma mamadeirinha, aí prepara aquele NAN, que sei. tem o NAN, que é uma nota, que é igual, lá. Igual o leite materno, né? Igual leite materno, numa mamadeirinha. E aí tem um caninho pequenininho, que você coloca no peito, encostado no seio, como se fosse o leite. Peito da mãe. O peito da mãe. E a criança, ela vai sentindo, ela vai nutrindo, porque a sensação de ter saciado a fome... Por alguém, né? Por alguém, e esse carinho que o Winnicott vai chamar de holding... Que pode ser quem? O pai, a avó? Que daí a figura materna passa a ser aquela pessoa que está exercendo aquela função. Quer dizer, você meio que engana a criança, mas vai fazer bem para ela. Você está exercendo a figura materna, você não está enganando ninguém, nem a criança. Você está exercendo a figura materna. E a criança, ela começa a observar a partir dessa relação de cuidado, dessa maternagem, desse continente, a sensação de segurança, a crença de que ela vai continuar, a vontade de saber qual é o próximo passo. Isso aí tudo bem nesse cuidado, nesse tendo cuidado. E daí, Wilson, como é que a gente enfia a mãe nessa história de novo? Aí é gradativo, como eu te disse. É complicado esse negócio, hein? Até para a criança também, porque depois a criança já não identifica mais a mãe com aquela cara da mãe, né? Não, tem assim, tudo isso também, né? Tem, na verdade, enfim, o cuidado, assim, tem uma experiência que o tal de Skinner fez há anos atrás, era um psicólogo comportamental, então ele é daquele época, nazista, né? Alemão. Então, assim, ele pegava um macaco, tirava o macaco da mãe, pegava uma macaca como se fosse de alumínio, feita de alumínio amarrado, alumínio. E outra macaca como fosse uma de pelo. De pelo, assim, tipo um bicho de pelúcia. Macaco é uma empalhada, de pelúcia, isso aí. Aí, o que acontece? O macaco ficava naquela de pelúcia. Só que quem dava leite era outra. Ele ia lá, quer dizer que ele colocou o conforto numa macaca, mas quem alimentava a criança era aquela do alumínio. É isso aí. E aí? Aí ela pegava aquele leite do alumínio, levava na outra e tomava lá na outra. O macaquinho fazia isso? Porque assim, a sensação de cuidado a ver com a alimentação é muito atrelada a esse primeiro ano de vida. E que se certamente a mãe está com depressão pós-parto e alguém vai amparar essa mãe, alguém tem que olhar para essa criança também exercendo uma função materna. E alguém vai virar a mãe. E alguém vai ser um objeto transacional, como dizia o Winnicott, que vai acompanhar a aproximação da mãe dessa maturidade de ser mãe da criança. Então a criança nunca ficará de fato tão desligada. Ela vai estar desligada sim. Ela vai ter uma gradativamente. Desculpa a minha ignorância, porque eu não sou mãe, não tem. É importante porque daí o pessoal lá vai entender melhor ainda. Então, por exemplo, daí a pessoa está fazendo o tratamento da depressão pós-parto. Daí ela tem essa figura materna que vamos colocar que seja a avó. Que coloca o negócio no biquinho lá, o bico falso, e amamenta e cuida e tal. Quando a filha começa a melhorar de saúde, ela vem e já começa a fazer essas vezes. Então, a criança, ela não tem aquela coisa da visão de que era a avó que estava ali. Ela tem a sensação de que era a mãe, pronto, você só passa para a mãe mesmo, e daí não dá uma rejeição, um problema na educação e no futuro da criança, se for feito assim. A forma como é feito é tão importante quanto o conteúdo do que está sendo feito. Entendi. Então, nessa forma, a gente vai envolver cheiro de vó, cheiro de mãe. A criança não tem uma visão tão definida, mas ela sabe mais ou menos o calor, o jeito de se mexer. Tem gente que é mais agitada, tem gente que é mais calma. Então, mas daí pode dar um reflexozinho, mas não pode causar não necessariamente um trauma. O objetivo é ser gradativo. Trauma, nem no caso das pessoas que eventualmente vão passar uma ampla rejeição, é garantido que a pessoa tenha, porque a capacidade de elaborar esses abandonos é o que faz as pessoas amadurecerem, né? Não quer dizer porque a pessoa está sendo amparada que ela vai ser capaz de elaborar abandono, nem porque ela foi desamparada que ela não será capaz de elaborar abandono. Abandono é ruim para todo mundo. Porque eu fico pensando, eu achei que tem crianças que você vê que as crianças parecem que são viradas. Tem criança que parece que é revoltada com tudo, quando você vê pais assim bem calmos e crianças revoltadas. Isso não tem nada a ver então com esse início? Isso é um assunto todo que tem a gente para conversar sobre outros aspectos, mas tem sim muito a ver com esse início, nesse sentido que a gente estava falando de oferecer um continente. Eu acredito que existe uma relação entre duas partes que a psicologia vai explicar, né? Uma delas é a filogenética, então já tem um quantum de
de desejo, de pulsão, de voracidade em cada um diferente. Tem gente que vem com X, tem gente que vem com meio X, tem gente que vem com 4X. Ou isso. E daí, última coisa, além desse quanto filogenético que existe também a própria história da fenomenologia existencial. A maneira como a criança saiu daquele útero, o como ela foi amparada, se houve depressão pós-parto, alguém deu suporte, como é que acompanhou a mãe na medida que foi tomando essa consciência, quanto tempo, a maneira, a forma como essa aproximação foi acontecendo. Entendi. Isso daí também influencia muito. Ô Wilson, é o seguinte, nós temos um problema e uma solução, porque o bom é quando você dá um problema, mas você já tem a solução. Nós temos um problema que é um mundo de gente revoltada que a gente nem sabe por quê. E que eu quero saber se isso tem a ver com a maneira como a gente cria os filhos, já desde 1 ano de idade. A solução é a gente continuar falando isso semana que vem, tudo bem? Tudo bem, estarei aqui. Então, a semana que vem o Wilson vai estar de volta para falar sobre esse assunto. É muito importante, porque às vezes você percebe comportamentos no seu filho que podem ser um reflexo de coisas que você tem feito de uma maneira errada sem perceber. Filho não vem com manual de instrução. Ser pai e mãe também não tem manual de instrução. É o dia a dia, a experiência de profissionais, convivendo com outras pessoas que passam por problemas que nos trazem a solução. É isso que nós buscamos aqui no De Bem com a Vida. Que você consiga enfrentar os problemas de modo que você possa amenizá-los e que esse reflexo no futuro do teu filho não faça com que ele seja um drogado, um louco, um desequilibrado, uma pessoa que não consegue amar o próximo. Então isso tudo a gente consegue resolver quando prestamos atenção no nosso comportamento, que acaba sendo um reflexo para a criança. O Wilson vai estar aqui a semana que vem para falar sobre isso de novo, vamos continuar. O contato do Wilson é super legal, porque ele tem um site que agrega vários profissionais que podem te ajudar também, você que é pai, mãe, para ajudar os teus filhos também, é o façapsicoterapia.com.br. Ali no site tem vários profissionais mais próximos à tua casa, que você pode contatá-los e marcar a tua consulta. Tem o telefone também, que é o 5083-1192. Até terça, tá, Wilson? Até terça. Obrigada, querido. Mais uma vez, Keila. Até lá, gente. Olha, vou dar uma paradinha.